Mais de 1.000 prefeitos do Brasil inteiro se encontraram em Brasília na última semana para a mobilização municipalista. Entre as pautas estava a redução do ICMS. O prefeito Elias Diniz, de Pará de Minas, também participou desse encontro. E agora vai dar mais detalhes para a gente, né, Elias? O encontro importantíssimo, porque, infelizmente, os municípios que estão tendo que fechar essa conta, né? Sem dúvida. A gente sabe que o ICMS, ele compõe a receita de todos os municípios do Brasil e até mesmo do Estado. E essa PEC que foi colocado agora, isso impacta diretamente, apesar de ser um processo provisório, mas até janeiro isso vai gerar um reflexo significativo para os nossos municípios, impactando na saúde e impactando na educação. Pará de Minas, conforme uma análise preliminar, poderá ter uma redução de até 18 milhões. Isso é algo muito significativo. Eu estou falando só de Pará de Minas. Agora imagine os 5.530 municípios do Brasil no qual precisa desse recurso. E o Estado, por sua vez, o mesmo procedimento. O objetivo maior, então, dessa mobilização é discutir com o governador e com o presidente da República quais os procedimentos e qual a fonte, para indicar uma fonte para compensar essa retirada do ICMS dos municípios. Nós sabemos que era necessário, sim, a população já não suportava um combustível tão alto, né? Mas precisamos de ver agora, porque o processo municipal depende de um planejamento. Nós fizemos o planejamento dentro da LOA, a Lei de Orçamento Anual, e isso tem que seguir. Agora, como que chega no meio do procedimento e você tem que refazer todo o processo uma vez aprovado pelas câmaras municipais? Esta é a nossa preocupação. Com isso, nós apresentamos também uma proposta, né, a PEC 122. O que significa isso? É uma lei e que ajusta a Constituição Federal que nenhum presidente e governador poderá simplesmente alterar um procedimento que envolva impactos tributários sem antes mostrar a fonte, principalmente as fontes constitucionais, que impactam a educação, que impactam a saúde, a ação social. Então, a mobilização ela veio nesse sentido. O presidente simplesmente acatou e falou que vai analisar com muito carinho a questão da PEC 122 e vai olhar, juntamente com o Congresso e com o Senado, o procedimento para tentar compensar os municípios, porque daqui a pouco vamos ter aí um impacto envolvendo a folha que vai simplesmente alimentar a educação e alimentar a saúde. Agora, além disso tudo, o principal não está sendo feito. Olha, reduziu a gasolina. Sabemos que isso aí é bem-vindo para toda a sociedade, mas o principal não foi alterado, que é o diesel. O diesel está maior do que o preço da gasolina. Isso impacta significativamente para a nossa sociedade, pois é ele que dá uma composição envolvendo a cesta de alimento, é ele que impacta até a luz elétrica da sua casa, se vier agora o período da estiagem e tiver que acionar um gerador. Então, a discussão maior é o seguinte: o principal fator que deveria ter sido trabalhado, o diesel, pois os caminhoneiros estão numa situação que ele está trabalhando para conseguir colocar o veículo na estrada. Ele não está tendo condições de fazer reparos básicos, pois o custo que seria para manutenção, ele está gastando com combustível. E isso, querendo ou não, pode gerar um problema sério para toda a nossa sociedade. E um outro fator envolve mobilidade urbana, o transporte público, que também não está suportando. Então, acho que esses procedimentos precisam ser revistos em caráter de urgência, pois a sociedade não pode pagar esse preço. E nós, como gestores municipais, nós temos o planejamento. Nós não podemos deixar de assistir a população nos quesitos, conforme eu coloquei, de saúde e educação, além da ação social. Elias, a questão da PEC 122 entra também na questão de, por exemplo, né, do salário, porque agora a gente teve a valorização de profissionais, de professores, dos enfermeiros, está vindo aí a de conselheiros tutelares também, isso impacta no orçamento municipal, a PEC 122 entra nisso também? A PEC 122, ela vai vir justamente, não tem problema ajustar,
pode ajustar, todo mundo merece. Vem aí o peso também dos garis, mas tem que apresentar qual é a fonte, de onde vai sair o recurso para que a gente possa honrar esses compromissos. Não pode simplesmente gerar uma lei e, olha, resolva aí. Não, não é assim não. Da mesma forma que nós temos a obrigatoriedade legal junto a uma LOA, junto a um PPA, o governo federal, ele tem que ter essa responsabilidade. Algo que tem que ser discutido, analisado, para que os municípios tenham condições de honrar os seus compromissos. Nós não podemos fazer, como se diz, gerar despesas sem antes analisar se nós vamos ter receita para honrar. Os municípios têm essa responsabilidade. E essa leva de prefeitos que nós temos no Brasil mudou muito a cara do Brasil. Você pode observar, exemplo, aqui em Pará de Minas, que dia que nós atrasamos um salário de um funcionário? Nunca. Pelo contrário, trabalhamos, pagamos antecipado. E o que nós queremos fazer é continuar com essa linha, pagar os fornecedores em dia, porque com isso a gente consegue preços justos e não simplesmente aquele processo de protelar, paga quando puder. Não. O gestor tem que ter responsabilidade. Então, o que nós cobramos é que a PEC 122 se torna um instrumento, uma trava. Se você quiser aumentar, pode aumentar, mas mostra a fonte, mostra a origem do recurso para honrar esse compromisso. Obrigada, Elias, pelas informações. Ramona Ribeiro para o GR News TV.